Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Libertação, página 195. É possível ser libertado do pecado imediatamente após ser salvo. Porém, essa pode não ser a experiência de todos os cristãos. Após crer no Senhor, muitos voltam a cair em pecado em vez de se livrar dele. Não é que eles não tenham sido salvos. Eles pertencem ao Senhor e têm a vida eterna. Contudo, eles ainda são atribulados pelo pecado e são incapazes de servir ao Senhor como gostariam. É uma experiência muito dolorosa alguém ser continuamente atribulado pelo pecado após crer no Senhor. Alguém que foi iluminado por Deus tem uma consciência sensível. Ele é sensível ao pecado e tem uma vida que condena o pecado. Mas ele ainda pode ser atribulado pelo pecado. Isso gera muita frustração e mesmo desencorajamento. É realmente uma experiência muito dolorosa. Muitos cristãos tentam vencer o pecado. Alguns pensam que se eles se esforçarem suficientemente para renunciar ao pecado, no final eles se livrarão dele. Como resultado, eles se esforçam para rejeitar as tentações do pecado. Alguns percebem que o pecado precisa ser vencido. Então eles continuamente lutam contra o pecado na esperança de vencê-lo. Outros pensam que o pecado os fez cativos e que eles precisam lutar muito para se livrar da sua escravidão. Porém, todos esses são os pensamentos do homem. Não são a palavra de Deus, nem o seu ensinamento. Nenhum desses métodos conduz à vitória. A palavra de Deus não nos diz que devemos lutar contra o pecado com os nossos próprios esforços. Ela diz que devemos ser livrados do pecado, isto é, ser livrados ou libertados do pecado. O pecado é um poder que escraviza o homem. A maneira de lidar com esse poder não é destruí-lo por nós mesmos, mas deixar que o Senhor nos livre dele. Nós temos pecado e não há como nos separarmos dele. A maneira do Senhor não é vencer o pecado. Ele nos salva do poder do pecado, movendo-nos para longe do pecado. Os recém-convertidos devem saber desde cedo a maneira correta de ser livrados do pecado. Não há necessidade de ir por um caminho longo e tortuoso para encontrar a libertação do pecado. Podemos tomar o caminho da liberdade assim que formos salvos. Agora, vamos procurar lidar com essa questão. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: O pecado é uma lei. Página 196. Libertação. Romanos 7, de 15 a 25, diz: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros
outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo usa repetidamente a palavra quero e a expressão não quero e seus sinônimos. A ênfase está em querer ou não querer, decidir ou não decidir. A ênfase está na lei, nos versículos 21 a 25. Essas duas coisas são as chaves para essa passagem da palavra. Primeiro, precisamos entender o termo lei. O entendimento comum é que lei é algo que sempre permanece igual, algo que não admite exceções. Além disso, há poder na lei. Esse poder é um poder natural, não um poder artificial. Todas as leis têm poder. Por exemplo, a gravidade é uma lei. Se você jogar algo para cima, isso vai acabar caindo no chão. Você não precisa puxar o objeto para baixo com as suas mãos. A terra tem uma força que puxa o objeto para baixo por você. Se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Se você jogar ferro para cima, ele também vai cair. Se você jogar algo para cima na China, ele vai cair. Se você jogar essa mesma coisa para cima em outros países, ela também vai cair. Um objeto no ar irá cair da mesma maneira hoje e amanhã. Qualquer objeto no ar, desde que nada o esteja segurando, irá cair, a despeito do tempo e do espaço. Uma lei permanece a mesma todo o tempo e não admite exceções. É uma força natural que não requer nenhum esforço humano para a sua perpetuação. Romanos 7 nos mostra que Paulo estava tentando ser vitorioso. Ele estava tentando se livrar do pecado. Ele queria agradar a Deus. Ele não queria pecar nem falhar. Porém, no final, ele admitiu que as suas resoluções eram todas inúteis. Ele disse: "O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo." Ele não queria pecar, porém pecava. Ele queria fazer o bem e andar de acordo com a lei de Deus, mas ele não conseguia. Em outras palavras, o que ele queria, ele não conseguia fazer. E o que ele decidia fazer, ele era incapaz de efetuar. Paulo queria e queria, mas o resultado era apenas repetidos fracassos. Isso nos mostra que o caminho da vitória não está no homem querer ou decidir. Paulo quis e decidiu repetidas vezes, mas ele ainda caía e pecava. Obviamente, o querer o bem está presente, mas o efetuá-lo não. O melhor que o homem consegue fazer é tomar decisões. O querer está presente, mas não o bem, porque o pecado é uma lei. Depois do versículo 21, Paulo nos mostra que ele permaneceu na derrota mesmo depois de muitas resoluções. Isso é porque o pecado é uma lei. Essa lei do pecado estava presente com ele toda vez que ele resolvia fazer o bem. Ele estava sujeito à lei de Deus no seu coração, mas a sua carne cedia à lei do pecado. Sempre que ele queria obedecer à lei de Deus, uma lei diferente surgia em seus membros, sujeitando-o à lei do pecado. Paulo foi a primeira pessoa na Bíblia a mostrar que o pecado é uma lei. Isso foi uma grande descoberta. É lamentável que muitos que são cristãos há anos ainda não percebem que o pecado é uma lei. Muitos sabem que a gravidade é uma lei
e que a dilatação térmica de objetos é outra lei, mas não sabem que o pecado é uma lei. No começo, Paulo também não sabia, mas após pecar repetidamente, não voluntária, mas involuntariamente, por uma força potente em seu corpo, ele descobriu que o pecado é uma lei. A nossa história de fracassos nos diz que sempre que as tentações vêm, nós tentamos resistir a elas. Porém, nunca temos sucesso nessa resistência. Quando as tentações vêm de novo, novamente tentamos resistir a elas, o que só resultará em novo fracasso. Essa experiência se repete 10 vezes, 100 vezes ou 1000 vezes e nós continuamos sendo derrotados. Essa é a história do nosso fracasso. Nós fracassamos e fracassamos novamente. Isso não é algo que acontece por acaso, isso é uma lei. Se a pessoa pecasse uma única vez em toda a sua vida, ela poderia achar que o pecado é algo acidental. Porém, aqueles que pecaram 100 ou 1000 vezes dirão que o pecado é uma lei, é algo que continuamente os persegue. Paulo fracassou porque ele exercitou a sua vontade para decidir. Depois do versículo 21, os seus olhos foram abertos. Ele viu que o inimigo com o qual estava lidando, o pecado, não era nada menos do que uma lei. Quando viu que o pecado era uma lei, ele só pôde suspirar e dizer: "Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Ele percebeu que era impossível vencer o pecado pela sua vontade. Que é a vontade? É a própria volição do homem. Volição é o ato pelo qual a vontade se determina a alguma coisa. É o que o homem quer, determina e decide fazer. São as opiniões e os julgamentos do homem. Uma vez que a vontade do homem decide fazer algo, ele passa a efetuá-lo. A vontade do homem pode gerar algum poder. Portanto, há poder na vontade. Mas aí é que está o problema. Quando a vontade entra em conflito com a lei do pecado, qual vence? A vontade geralmente começa vencendo, mas finalmente o pecado prevalece. Suponha que você esteja segurando com a sua mão um livro que pesa meio quilo. A gravidade o está puxando para baixo, enquanto você está se esforçando para segurá-lo. Mas o incessante operar da lei da gravidade irá prevalecer afinal e o livro cairá no chão. Você pode tentar segurá-lo com a mão. Você pode prevalecer por 1 hora, mas depois de 2 horas você se sentirá cansado. E depois de mais 1 hora, a sua mão não lhe obedecerá mais. No final, você o deixará cair. A gravidade nunca se cansa, mas a sua mão sim. A lei da gravidade está puxando o livro para baixo continuamente, cada hora, cada minuto e cada segundo. A sua mão não consegue lutar contra a lei da gravidade para sempre. Quanto mais tempo você segurar o livro, mais pesado ele parece. O livro não ficou mais pesado, mas a lei da gravidade triunfou sobre o poder da mão. E você sente que se o livro fosse ficando cada vez mais pesado. O mesmo princípio se aplica quando você tenta vencer o pecado com a sua vontade. A vontade consegue resistir ao pecado por um tempo, mas o poder do pecado excede em muito o poder da vontade. O pecado é uma lei, ele não é destruído pela resistência da vontade do homem. Quando o poder da vontade afrouxa, o pecado aparece. A vontade humana não consegue persistir para sempre, mas a lei do pecado está sempre ativa. A vontade pode prevalecer por um pouco, mas no final ela sempre será vencida pela lei do pecado.
Antes de vermos que o pecado é uma lei, ficamos tentando vencê-lo pela nossa própria vontade. Quando a tentação vem, seguramos a nossa respiração e tentamos vencer, mas o pecado é quem nos vence novamente. Quando a tentação vem novamente, fazemos um propósito mais forte, porque pensamos que a nossa derrota anterior foi devido a um propósito não tão forte. Dizemos a nós mesmos que dessa vez não iremos pecar, iremos vencer. Mas o resultado é o mesmo, fracassamos novamente. Não entendemos por que a nossa vontade não consegue nos levar a vencer o pecado. Não percebemos que vencer o pecado através da vontade nunca irá funcionar. É fácil ver que perder a calma é um pecado. Quando alguém diz algo rude, você se sente ferido e chateado. Se a pessoa continuar falando palavras desagradáveis, você pode bater na mesa, explodir, xingar ou fazer algo do gênero. Depois, você pode pensar que, como cristão, você não deveria ter perdido a calma. E você pode decidir controlar-se da próxima vez. Você ora e crê que Deus lhe perdoou. Você confessa o seu pecado aos outros e seu coração é novamente enchido de gozo. Então você pensa que nunca mais irá perder a calma. Mas um tempo depois, você ouve mais palavras desagradáveis e novamente fica chateado. Quando essas palavras lhe vêm pela segunda vez, você começa a murmurar interiormente. Na terceira vez, você explode. Depois você percebe que errou novamente. Então, você pede perdão ao Senhor e promete que nunca mais irá perder a calma. Porém, o mesmo acontece da próxima vez que você ouve palavras desagradáveis. Depois de um tempo, você explode novamente. Você exercita sua vontade inúmeras vezes e o resultado é um fracasso após outro. Isso prova que o pecado não é um erro acidental, não é algo que acontece uma única vez, mas é algo que acontece repetidamente, é algo que persegue você durante toda a sua vida. Aqueles que mentem, continuam mentindo. Aqueles que perdem a calma, continuam perdendo a calma. Isso é uma lei. Não há poder humano que possa vencê-la. Paulo não aprendeu essa lição imediatamente. Por isso, ele tentou exercitar a sua vontade, mas de nada adiantou. É impossível o homem vencer a lei do pecado com a sua vontade. Obrigada por ouvir. Amanhã continuaremos e descobriremos como é possível vencer a lei do pecado. Se você quer mais áudios de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até amanhã. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado. Página 201. Libertação. Romanos 8, 1 e 2 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O caminho da vitória consiste em sermos livrados da lei do pecado e da morte. Esse versículo não diz: o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Temo que muitos cristãos pensem dessa forma. O versículo diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Muitos cristãos veem o Espírito da vida livrando-os apenas do pecado e da morte. Eles não veem o Espírito da vida livrando-os da lei do pecado e da morte. Leva muitos anos para alguns cristãos perceberem
que o pecado e a morte são uma lei dentro deles, e o Espírito Santo é outra lei dentro deles. Quando o Senhor lhes abrir os olhos, eles verão que o pecado e a morte são uma lei e que o Espírito Santo também é uma lei. Perceber que o Espírito Santo é uma lei é uma grande descoberta. Quando percebermos que o Espírito que dá vida é uma lei, saltaremos e gritaremos. Graças a Deus, aleluia! A vontade humana não consegue vencer a lei do pecado, mas a lei do Espírito, que dá vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. Somente a lei do Espírito da vida é que pode livrar o homem da lei do pecado. Uma vez que percebermos que o pecado é uma lei, não tentaremos mais fazer nada através da nossa vontade. Quando Deus nos conceder misericórdia para vermos que o Espírito Santo é uma lei, experimentaremos uma grande mudança. Muitos só veem o Espírito da vida nos dando vida. Eles não percebem que o Espírito Santo é uma outra lei em nós e que podemos ser espontaneamente livrados da lei do pecado e da morte quando confiamos nessa lei. Não é preciso esforço para que essa lei nos liberte da outra lei. Não necessitamos decidir, nem fazer nada, nem nos agarrarmos ao Espírito Santo. Não precisamos estar tão ocupados quando o Espírito do Senhor está em nós. Se tememos que o Espírito do Senhor não vá operar em nós, a menos que corramos para ajudá-lo em tempos de tentação, é porque ainda não vimos o Espírito como uma lei dentro de nós. Que possamos ver que o Espírito Santo é uma lei espontânea dentro de nós. A maneira de sermos libertados do pecado não é através do exercício da vontade. Se exercitarmos a nossa vontade, acabaremos em fracasso. Deus nos deu uma outra lei que espontaneamente nos livra da lei do pecado e da morte. O problema de uma lei só pode ser resolvido por outra lei. Não há esforço envolvido quando tentamos vencer uma lei com uma outra lei. Mencionamos antes que a gravidade é uma lei. Ela puxa todo objeto para o chão. Mas o hélio é um gás que é mais leve que o ar. Se o colocarmos num balão bem vedado, o balão subirá. Ele subirá espontaneamente. Não há necessidade de abaná-lo ou sustentá-lo por alguma força. Assim que o largarmos, o balão subirá. O subir é uma lei e não precisamos fazer nada a respeito. Da mesma forma, nenhum esforço está envolvido quando lidamos com a lei do pecado e da morte através da lei do Espírito da vida. Suponha que alguém o xingue ou o agrida sem motivo. É possível você vencer a situação mesmo sem se dar conta do que aconteceu. Depois de tudo ter passado, você pode admirar como você não ficou bravo quando foi xingado. Você deveria ter ficado bem zangado com as palavras da outra pessoa. Mas, surpreendentemente, você venceu a situação sem mesmo se dar conta do que estava acontecendo. Na verdade, todas as vitórias são vitórias inconscientes, porque é a lei do Espírito Santo que está operando e nos sustentando, e não a nossa própria vontade. Esse tipo de vitória espontânea é uma vitória genuína. Uma vez que você prove isso, perceberá que somente o Espírito que habita interiormente é que pode guardá-lo do pecado. Você não precisa decidir não pecar.
Também é o Espírito Santo que habita interiormente que está lhe capacitando a vencer. Você não precisa decidir vencer. Como essa lei habita em você, você está liberto da lei do pecado e da morte. Você está em Cristo Jesus e a lei do Espírito da vida está em você. Espontaneamente você está liberto. Desde que você não se apoie na sua própria vontade e esforço, o Espírito Santo o levará à vitória. Portanto, a vitória sobre o pecado não tem nada a ver com o nosso esforço. Não fazíamos nenhum esforço quando a lei do pecado nos levava a pecar. Semelhantemente, não precisamos fazer nenhum esforço para que a lei do Espírito Santo nos livre do pecado. A genuína vitória é aquela que não exige nenhum esforço da nossa parte. Não há nada para nós fazermos. Podemos elevar os olhos e dizer ao Senhor: está tudo bem. As nossas falhas passadas foram o resultado de uma lei, e as vitórias de hoje também são o resultado de uma lei. A lei anterior era poderosa, mas a lei atual é mais poderosa. A lei anterior era realmente poderosa para nos levar a pecar, mas a lei atual é mais absoluta em salvar-nos da condenação. Quando a lei do Espírito da vida é expressa através de nós, o seu poder é muito maior do que o poder da lei do pecado e da morte. Se virmos isso, realmente seremos livrados do pecado. A Bíblia não diz que podemos vencer o pecado através da nossa vontade. Sobre libertação do pecado, a Bíblia diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida tirou-nos da esfera da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte ainda está lá, mas aquele sobre o qual ela agia já não está mais lá. Todo salvo deveria estar esclarecido sobre a maneira de ser libertado. Primeiro, precisamos ver que o pecado é uma lei em nós. Se não virmos isso, não poderemos prosseguir. Segundo, precisamos ver que a vontade não consegue vencer a lei do pecado. Terceiro, precisamos ver que o Espírito Santo é uma lei e que essa lei nos livra da lei do pecado. Quanto mais um recém-convertido perceber o caminho da libertação, melhor será. Na verdade, ninguém precisa esperar por anos para ver o caminho da libertação. Você não precisa passar por muitos sofrimentos para então experimentar a liberdade. Muitos irmãos perderam o seu tempo desnecessariamente. Eles derramaram muitas lágrimas de derrota. Se você quer passar por menos dor e lágrimas, você deve perceber desde o início que o caminho da libertação está nessas palavras. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Essa lei é tão perfeita e poderosa que ela o salvará ao máximo. Não há necessidade de se fazer nada para ajudá-la. Essa lei livra você completamente do pecado, santifica você totalmente e espontaneamente enche você de vida. Irmãos, não pensem que o Espírito Santo em nós só expressa a sua vida através de nós ocasionalmente. Se pensamos dessa maneira, isso mostra que só conhecemos o Espírito, não conhecemos a lei do Espírito. A lei do Espírito expressa a sua vida continuamente. Ela permanece a mesma a todo tempo e em todos os lugares.
Não precisamos dizer a essa lei para se comportar de determinada maneira. Ela já se comporta da sua maneira sem a nossa orientação. Uma vez que o Senhor abra os nossos olhos, veremos que o tesouro em nosso interior não é apenas o Espírito Santo ou uma vida, mas também uma lei. Então seremos libertados e o problema do pecado estará resolvido. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos essa forma de libertação. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o segredo da vitória e que tenhamos um bom começo nesse reto caminho. Obrigada por ouvir. Para mais áudios de livros de Watchman Nee, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais!